começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a obesidade infantil, na verdade o excesso de peso infantil. E a gente vai focar no diagnóstico e no tratamento dietético. Então, gente, como é que tem que ser feito o diagnóstico, né, de uma criança que está acima do peso? Esse diagnóstico tem que ser baseado em toda a história clínica e nutricional da criança. Então, iniciar com uma anamnese geral e alimentar, que tem que começando pelo histórico do quadro, então a idade que os pais perceberam que essa criança estava acima do peso e o momento que eles buscaram ajuda, antecedentes pessoais da criança, como por exemplo, o peso que ela nasceu, se ela ganhou muito peso no primeiro ano de vida, se ela fez uso de medicamentos que por algum motivo potencializavam o ganho de peso, antecedentes familiares da criança, isso é muito importante. Se na família dela tem pais, avós, tios e tias que têm história de doença cardiovascular, principalmente homens com 55 anos e mulheres com 65 anos que já têm essas doenças. E aí eu vou para o histórico alimentar dessa criança, onde eu vou investigar o tempo do aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar. Ou seja, quanto mais a criança mama, menor a chance dela ficar obesa. Então eu tenho que investigar isso também. E o momento atual, que é essa alimentação de hoje. Isso pode ser adquirido através do recordatório de 24 horas, de um questionário de frequência alimentar, né? E até de um diário alimentar que a mãe pode fazer, tá? Outro aspecto a ser investigado é a dinâmica das refeições. Então, onde essa criança come, se a família come com ela, a duração dessas refeições, se ela repete, se ela faz ingestão de líquidos junto com as refeições e a mastigação. Ou seja, se a criança come muito rápido, se não mastiga, tá? Outro aspecto importante que a gente tem que checar é o comportamento e estilo de vida da criança. Então, como é o comportamento dela na escola, se os pais percebem sinais de ansiedade, de compulsão, de depressão, e aí eu já faço o link com um possível encaminhamento para um psicólogo, para uma terapia, para ajudar no tratamento. Outro aspecto também é o tempo que essa criança fica em atividades sedentárias, como videogame, televisão, celular. Né? Então, isso é muito importante. Junto a todo esse diagnóstico, eu tenho os exames bioquímicos. Então, alguns importantes que a gente tem que solicitar é o perfil lipídico da criança, glicemia e a função hepática, né? Além de muitos outros que a gente poderia investigar. O exame físico também é bem importante, isso geralmente é feito muitas vezes quando ela vai ao pediatra, né? Trimestralmente. E a parte da antropometria, que a gente conhece bem os índices antropométricos, né? No caso da criança acima do peso, a gente utiliza muito o quê? O peso para a estatura e o IMC para a idade. O peso para a estatura, ele vai servir para aquela criança até 5 anos, e o IMC idade vai para o resto da vida. E aí a gente usa como referência as curvas da OMS e que são recomendadas e adotadas pelo Ministério da Saúde. Lembrando que a criança menor de 5 anos, ela pode ser classificada com risco de sobrepeso e obesidade. Aquela criança que já tem mais de 5 anos, eu classifico com sobrepeso, obesidade e já obesidade grave, se ela tiver, né, com desvio padrão acima do +3. Outros índices que eu posso utilizar é a circunferência da cintura, né? Posso e devo utilizar, eu tenho vários autores que referenciam pontos de corte para CC. A relação cintura-estatura não é muito utilizada, mas deve ser utilizada, e também o índice de conicidade, né? Que são índices não muito usuais na rotina da clínica, mas que são importantes sim nessa avaliação e principalmente na avaliação do risco cardiovascular, tá? Então eu fiz todo esse diagnóstico e aí eu vou para o meu tratamento. Quais são os objetivos do tratamento? Abordagem dietética, modificação do estilo de vida, ajustar a dinâmica dessa família, incentivar uma vida ativa e dar suporte psicológico e social para essa criança. Imagina, né, gente? É muita coisa. Então, por isso eu preciso de uma equipe multidisciplinar. O ideal é que eu tenha essa equipe. E que com esse diagnóstico tendo sido feito, eu não protele o tratamento. Eu preciso iniciar o tratamento diante do ruim prognóstico e de consequências negativas que essa obesidade na infância pode gerar por toda a vida. E aí, como é que seria o tratamento dietético dessa criança que está acima do peso? Ele é individualizado,
ele é um processo gradativo. Não adianta eu traçar metas muito rígidas, traçar planos muito restritivos, certo? Isso vai diminuir a adesão ao tratamento. E uma coisa importante, eu estou trabalhando com crianças. Então, eu tenho que desacelerar o ganho de peso, mas eu preciso manter o crescimento. Tudo isso embasado o quê? Educação nutricional, né? E a família, claro, ali contribuindo para isso. O tratamento da criança acima do peso não é só dela. Toda a família tem que estar inserida, com paciência, disciplina e muita negociação entre o profissional e a família, para que a gente perceba o que eu posso traçar de planos e o que eu não posso traçar. Dentro disso, gente, a primeira etapa do tratamento é o esclarecimento. Então, eu preciso, junto com essa família, desmistificar conceitos inadequados relacionados à dieta, né? Como que quem faz dieta só come verdura, só come folha, só come fruta, passa fome, sofre. Primeira coisa, uma família esclarecida, eu aumento a adesão ao tratamento. Não trabalhar com alimentos proibidos, isso gera ainda mais o interesse pelo consumo desses alimentos. Eu tenho que ensinar o quê? Que alguns alimentos devem ser consumidos esporadicamente. Então, essa é a minha primeira etapa. Segunda etapa, a avaliação do comportamento. O que eu vou perceber? Tempo de mastigação da criança, se ela come na TV, diante da televisão, se ela tem uma rotina alimentar ou não, se ela omite refeições. Tudo isso tem que ser investigado e corrigido. Ao final dessa etapa, eu espero que essa criança faça 6 refeições por dia, de 3 em 3 horas, que essas refeições durem um tempo razoável e que sejam em um ambiente tranquilo e de preferência com a família. É claro que a gente sabe que com a família é uma questão de logística, mas é importante. A minha terceira etapa é a questão quantitativa, onde eu vou avaliar, né, ou eu já avaliei a necessidade energética dessa criança através das fórmulas de estimativa, e eu vou cruzar isso com o que ela consome. Então, lá aquele recordatório que eu fiz, todo detalhado, eu preciso cruzar com as necessidades. E aí eu vou focar a minha orientação em quê? Redução de alimentos gordurosos, redução de alimentos ricos em carboidratos simples, reduzir tamanho de porção e repetição. Né? Então, a criança come 3 pedaços de bolo, ela vai passar a comer 2, depois 1. Então, aí eu vou trabalhar com quantidade. Isso leva tempo, não existe um tempo determinado, cada família vai ter uma logística diferente, porque se eu tiver uma intervenção muito abrupta, eu posso comprometer a evolução e a adesão. Minha quarta etapa, gente, eu vou trabalhar com qualidade. Nesse momento, eu espero que o ganho de peso já tenha sido controlado, que as quantidades já estejam, né, numa quantidade, numa adequação específica para a idade da criança. E aí eu vou passar a introduzir alimentos nutritivos para essa família, que geralmente são o quê? Frutas, legumes e alimentos ricos em fibras. É isso que geralmente falta na alimentação da criança que está acima do peso e dessa família também. Né? E aí eu vou introduzir oleaginosas, alimentos integrais, tudo que não fizer parte do hábito, eu passo a introduzir nesse momento. A minha etapa 5 é a etapa de manutenção, onde depois de todas as intervenções, né, a família e a criança já devem estar aptos ao quê? A fazer escolhas saudáveis e a se adaptar a situações diferentes, como viagens, festas, né, passeios ao shopping, né, onde a família comece a perceber, não, é melhor comer isso do que isso. Não, se eu for para o aniversário à noite, durante o dia eu vou tentar fazer uma alimentação mais regrada, digamos assim, tá certo? Então, isso é fundamental. Então, primeira etapa, esclarecimento. Segunda etapa, avaliação do comportamento. Terceira etapa, quantidade. Quarta etapa, qualidade. Quinta etapa, manutenção. Isso é um processo. O que eu espero atingir com isso, gente? Crianças menores de 7 anos, que já são classificadas a partir do risco de sobrepeso, com ou sem morbidades associadas, eu preciso manter peso. Preciso manter o peso dessa criança ou controlar a velocidade do ganho. Então, uma criança que está ganhando 1 quilo por mês, passar a ganhar 500 gramas, 300 gramas, eu preciso melhorar o que está acontecendo, tá certo?
Para as recomendações americanas, né? No caso de uma criança que está acima do desvio padrão mais 3, eu poderia até pensar numa redução de peso semanal. Isso é uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, que aqui no Brasil a gente não adota tanto. E no caso de crianças com mais de 7 anos, também já com sobrepeso, com ou sem morbidades, eu já posso trabalhar com uma redução gradativa do peso. A literatura cita, né, uma redução de 108 calorias diária, que promoveria uma perda de meio quilo por mês. Então, é uma perda bem gradativa. Adolescentes, que não é nosso foco agora, eu já poderia trabalhar com uma perda de meio quilo por semana, tá? Sempre lembrando, gente, velocidade de crescimento tem que ser acompanhada. Porque se a criança para de crescer, isso é um sinal de que a orientação nutricional pode estar muito restrita. E no caso daquelas crianças que estão com discreto excesso de peso, mas que já tem histórico familiar de doença cardiovascular. Então, às vezes, ela não está com excesso antropométrico ainda muito importante, mas ela tem na família histórico. Aí eu também já tenho que intervir. Então, algumas orientações. Limitar a gordura da dieta a 30% do valor calórico, gordura saturada 7 a 10%, dependendo do quadro. Consumo de sal 5 gramas por dia, reduzir bebidas açucaradas e estimular o consumo de frutas e verduras. Pelo menos 5 porções diárias de hortifruti é importante. E aqui, gente, a gente falou muito da questão, né, técnica, mas eu tenho que lembrar que a criança obesa, né, a criança que está acima do peso, ela sofre desde cedo. Então, aqui eu ainda poderia falar de 1000 outros aspectos sociais, né, do isolamento social, do próprio bullying, né, do preconceito que existe das outras crianças em relação a essa. E aí, às vezes, a família demora a perceber isso, ou se nega a perceber. E tudo isso retarda o tratamento. Então, gente, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é que quanto mais cedo você diagnostica uma criança com excesso de peso, melhor vai ser o prognóstico do tratamento. E é isso que tem que ser feito.